Então, oficialmente, bem-vindos ao curso da Radiestesia Unificada. Estamos iniciando neste instante o nosso módulo 1. Nesse curso, a gente vai aprender muito mais do que a radiestesia. Então, o foco é trabalhar radiestesia, mas expandindo a consciência, trazendo mais consciência sobre os elementos espirituais envolvidos em tudo que está em volta da gente e envolvidos, obviamente, com os nossos trabalhos radiestésicos. Então, hoje, a gente dá o primeiro passo, começando a conversar um pouquinho sobre espiritualidade. E é o tema que eu trago em todas as minhas lives, toda semana eu estou aí falando sobre esses assuntos, mas agora a gente vai trazer aí numa ordem lógica definida para a gente trabalhar a radiestesia, a capacidade de fazer os atendimentos com segurança, com confiança. Mas antes de entrar lá no conteúdo, eu quero apresentar para vocês um pouquinho do que eu imaginei para o curso, né? Qual foi a estrutura que eu montei junto com a egrégora, né? Foi todo canalizado. Então, começando a explicar um pouquinho. O curso veio canalizado através aí das vozes da minha cabeça, os guias e mentores que me orientam, que trazem as informações para mim. Então, durante o meu trabalho como radiestesista, eu sofri alguns ataques até bem pesados, e aí eu fui buscando respostas, né? Por que estava acontecendo isso? De onde vinham esses ataques? O que eu poderia fazer para me proteger, para evitar isso? E aí fui desenvolvendo algumas ferramentas e eles dando a orientação de que eu precisava compartilhar esse conhecimento, precisava levar para mais gente. Aí eu dei uma aula lá na Comu RT, levando esse conteúdo, e muita gente depois daquela aula começou a me perguntar se eu não ia lançar um curso para explicar em mais detalhes isso. E aí as vozes continuavam a dizer que eu precisava aprofundar a parte espiritual, precisava trazer mais detalhes dessa parte. Então eu fui montando a estrutura do curso. Qual que é a nossa ideia do curso? A gente vai começar dando a base, entendendo o que é espiritualidade, como que a gente vai trabalhar essas questões, como é que a gente pode melhorar o entendimento do que está em volta do radiestesista e em volta do cliente que está sendo atendido, para a gente saber exatamente como bloquear as energias invasoras, né? Controlar os ataques que vierem, porque é muito difícil a gente impedir que os ataques aconteçam, mas a gente consegue proteger, né? Dispersar essas energias. Então a gente vai começar o curso entendendo tudo que está em volta, entendendo de onde viemos, o que somos, o que está em volta, qual a nossa constituição energética. Né? Em termos físicos, a gente conhece, né? A gente sabe que tem a cabeça, tronco, membros, a gente conhece fisicamente o nosso corpo. Mas a gente precisa aprofundar o entendimento energético, né? Energeticamente, como somos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, trazer essa estrutura, e aí a gente vai entrar na parte da radiestesia, entender as bases da radiestesia, de onde veio, o que faz, como a gente trabalha, e aí a gente vai devagar montando passo a passo o nosso protocolo de atendimento. O curso todo é focado em prática. Então, a gente vai em todas as aulas ter algum tipo de prática. Hoje, no final da aula, a gente vai fazer uma meditação para sentir o nosso sistema energético. Então, todas as aulas a gente vai ter alguma prática e alguma recomendação de prática para a semana. Quando a gente chegar na parte da radiestesia na próxima semana, a gente vai começar a ter algumas práticas para tomar contato com o pêndulo, começar a sentir as energias, começar a praticar esse contato. E na terceira semana, a gente já vai começar a se preparar para atender. Então, a ideia é que a gente consiga, lá na terceira semana, já estar começando a dar os primeiros passos no atendimento, fazendo aí pequenos atendimentos só de harmonização de chakras e aura, que já é um trabalho fenomenal, traz resultados incríveis para as pessoas, traz uma sensação de bem-estar muito grande. Então, você já consegue oferecer esse serviço na terceira semana de curso. A orientação do curso vai ser sempre ir praticando e
sempre que possível, oferecer esse serviço para outras pessoas, para você começar a tomar essa vivência profissional. A gente vai conversando, vai orientando, a gente vai ter bastante troca. E a ideia é que você consiga, passo a passo, já estar se profissionalizando, fazendo atendimentos, vencendo aquela barreira de como apresentar, de como falar. A gente vai conversar sobre tudo isso. Então, a ideia do curso é essa, né? A gente vai dar muita base, mas a gente vai praticando. A gente vai consolidando o conhecimento e executando. Para a gente ter sempre firmeza no que está fazendo, ter bastante consciência do que a gente está fazendo e conseguir se profissionalizar com confiança. Porque se a gente deixa para praticar lá no final, a gente não pratica. E aí chega lá no final, você vê, nossa, mas eu estudei tanta coisa, foi tanta informação que chegou, eu não sei fazer isso. Se você vai devagarzinho, a cada etapa, já colocando em prática, já oferecendo esse serviço, você ganha confiança. Você já sabe fazer aquele pedaço, vai agregar mais um pedacinho, mais um pedacinho. A gente agora estão me E ouvindo? no Não. final tem um pacotão. Eu vou fechar o microfone de todo mundo, e aí Eita, quem precisar falar depois pode levantar a mão, e aí eu abro o microfone. A gente combina aqui para abrir o microfone. Eu não consigo abrir o microfone de ninguém se eu fechar. Tá bom? Então a ideia do curso é essa. A gente vai, durante o módulo um trabalhar essas bases e chegar lá no final do curso com um protocolo completo de atendimento para fazer a harmonização de tudo, né? Trabalhar a equilíbrio energético da pessoa, as áreas da vida, cuidar de ambiente, cuidar dos pets, tudo com muita confiança e com muita segurança. Terminado o módulo um, a gente vai para o módulo 2 e aí a gente vai mergulhar a fundo na espiritualidade. A gente vai ver uns aspectos mais complexos da espiritualidade. A gente vai falar sobre linhas do tempo, a gente vai falar sobre fractais, a gente vai falar sobre contratos, sobre chips, sobre implantes. E aí entra a nossa egrégora de suporte. A gente vai fazer uma sincronização com a egrégora para trabalhar com as mesas de tratamento. E as mesas de tratamento, elas são mesas conectadas com a egrégora, trazem a força dessa egrégora para conseguir fazer liberação desse tipo de situação mais complexa. Então, com as mesas de tratamento, a gente vai quebrar contrato, a gente vai remover chips e implantes, a gente vai conseguir fazer algumas coisas que a radiestesia sozinha não alcança, por falta de aporte energético. Tá bom? Então, dada essa breve explicação do que vocês podem esperar do curso, a gente vai ter o grupo do Telegram para conversar. Eu pretendo estar o mais disponível possível lá no grupo, então sempre que precisarem, é só me chamar por lá. A gente tem o grupo do WhatsApp também, para quem ainda está em dúvida se vai entrar no curso ou não, pode ir tirando as dúvidas lá pelo WhatsApp. A gente vai estar com o grupo aberto até o dia 30. Aí no dia 30 a gente encerra. Então a gente vai ter aí a aula de hoje que é aberta. Na sexta-feira já tem uma aula fechada para finalizar esse assunto de espiritualidade. E aí semana que vem a gente começa a aprofundar a parte de radiestesia e aí as inscrições já vão se encerrar, porque depois que a gente entrar nessa parte fica muito difícil ficar recuperando com as aulas gravadas. A gente já vai ter aí 3 aulas acumuladas. Então, a gente vai permitir a inscrição até o dia 30, porque na semana que vem, a partir do dia 2, a gente já quer estar com a turma fechada, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário antes de começar a exposição? Quiser perguntar algo, fica à vontade, é só levantar a mão, abrir o microfone aí a gente vai conversando. Não, a gente começa a exposição aqui do conteúdo e durante a exposição, quem quiser falar qualquer coisa, quiser fazer qualquer pergunta, pode mandar no chat ou levantar a mão. Eu vou tentar acompanhar o chat por aqui e também vou ficar de olho aqui nos participantes. Se alguém levantar a mão, eu chamo para a gente conversar. Oi, Rafael. Oi, Oi, oi Clarice, tudo bem? tudo bom? Não tô achando, aperto a mão aqui, mas Apertar a mão é assim, no botãozinho da reação ali, do reagir, onde tem o coraçãozinho. Quando você clica nele, tem uma opção de levantar a mão. é aqui. Ah, Isso. entendi. Ô, Rafael, qual é o Hum. valor do curso? A gente Como que... tem o combo tá Hum, 1.196 uhum. e tem a opção do módulo um e módulo 2 separados, aí o módulo um é 699 e o módulo 2 899. Ou 696, 899, alguma coisa assim. O módulo 2 você fala que é um pouco mais aprofundado.
O módulo 2 é onde a gente vai mergulhar a fundo mesmo na parte da espiritualidade, com contratos, com linhas temporais e fazer a sintonização para trabalhar a quebra de contratos. Então. Tá, que nem eu que já tenho, né, que é o do curso da Mari, que já é bem completo. Para mim, teria que começar tudo de novo, ou você acha que o segundo módulo seria legal? Então, a minha recomendação é fazer os Ah, dois, porque aí você pega a primeira parte da espiritualidade. Mas como você já tem o curso da Moana junto com o curso da Mari, também o conteúdo da parte da espiritualidade você já tem a bagagem. Então, talvez para você só o módulo 2 seja suficiente para aprender a operar as mesas que a gente vai ter. Mas o módulo um ele vai trazer algumas bases do que a gente vai trabalhar lá no módulo 2, mas aí também é rápido para pegar o conceito se você entrar só no módulo 2. Não tem grandes prejuízos. tá. Eu, no caso, que nem meu benefício aí, minha aposentadoria só no dia 2, só na segunda-feira que cai pagamento. Porque Ah, dia. tranquilo. Pagamento a gente conversa. Pagamento é bem tranquilo a gente negociar. Só chamar lá no WhatsApp a gente conversa. As Já. opções de pagamento, a Hotmart oferece um WhatsApp, não monte de pelo, ferramentas. tá, mas não pelo grupo lá da T8, no WhatsApp agora desse daqui do Ou seu pode me do chamar curso. no privado mesmo lá no WhatsApp a gente conversa. Não tem Ah, problema. então beleza, Tá bom? beleza. Quem quiser conversar sobre opções de pagamento que não seja o que está lá na Hotmart, me chama, a gente conversa. A Hotmart ela tem um monte de ferramenta que eu posso explorar lá para o pagamento, só que aí eu tenho que entrar e Uhum. configurar links para cada situação. Então a gente tem que conversar para eu saber como você quer fazer, e aí eu gero os links lá. Porque Ah, tá certo. como o curso está dentro da Hotmart, é um casamento, né? Eu tenho que manter tudo lá. Então, todas as Sim, opções de pagamento eu tenho que configurar lá dentro. Mas é bem tranquilo. A gente combinando lá, dá para gerar tudo. tá Tá certo bom? então. Tá Tá bom. bom. Tô bem curiosa, viu? Esse, ó, não é só um gráfico, é que nem você falou. É muito mais além, né? É muita A coisa. gente da hiperconsciência aí, né? A gente sabe que É. E a é egrégora que bem suporta aqui está bem conectada com a hiperconsciência, né? São os é, dragões que estão por trás de tudo. É bem e não, forte. os contratos, às vezes você fala uma harmonização, as coisas, mas você vê que tem alguma coisa incrustada um pouco mais lá para mais a fundo, né? Entendi. Essa parte em E é uma contratos a gente vai ferramenta ver. que dá segurança, cara, né? Isso É, que é legal. o objetivo É é uma trazer coisa. segurança. A parte dos É, contratos, a gente vai ver em detalhes lá no módulo 2, mas mesmo com as nossas mesas ancoradas pela egrégora, a gente vai ter situações em que a gente não vai conseguir quebrar o contrato na mesa. sim, Porque tem sim, situação que o contrato a gente precisa tomar ciência, né? Tomar consciência sobre os fatos associados. Aí tem que mergulhar em hiperconsciência ou partir para uma apometria, alguma coisa que consiga trazer essa base. é. Legal. Tá bom? Valeu, hein? Falou. Gratidão, Clarice. Então, A Sol mandou aqui que também fez o curso da Mari, foi sensacional. É muito bom. É muito difícil alguém que não tenha dúvida para sair fazendo, mas é bacana a gente ganhar prática, né? Legal? Então vou começar a compartilhar aqui o material. Vamos conversar um pouquinho sobre espiritualidade. Vou abrir aqui a aula um. Então, agora sim, oficialmente sejam bem-vindos à aula um, a Radiestesia Unificada. Hoje a gente vai conversar sobre a espiritualidade livre. Por que que eu falo em espiritualidade livre? Já vem o primeiro parênteses aí. Aqui a gente vai conversar sobre espiritualidade livre de dogmas. Então, tudo que a gente vai conversar aqui são ideias consolidadas, trazidas aí por toda uma comunidade que estuda, que conversa sobre essas situações há bastante tempo. Tem muitos estudos, então a gente traz ideias já discutidas em muitos grupos, mas nada preso a uma ideia religiosa, de alguma linha filosófica, alguma religião. São estudos e também ninguém aqui vai querer impor verdade absoluta. A gente traz conceitos e a ideia é que a gente vá conversando, entendendo e expandindo os entendimentos. Então, é espiritualidade livre, livre de qualquer vínculo religioso, qualquer vínculo.
de estrutura filosófica de alguma ordem, é puramente a espiritualidade sentida e estudada, tá bom? Então, a ideia é a gente não ficar preso. E por que que eu trago com tanta ênfase aí o estudo da espiritualidade para quem quer trabalhar com a radiestesia? Se no fim das contas é só segurar o pêndulo e fazer análise. Apesar de a gente estar imerso aqui na matéria, né, eu estou aqui dentro desse corpo, nós não somos a matéria. Tá? Então, eu sempre digo nas lives, né, converso normalmente, que a gente está operando um robô biológico. Então, esse aqui é um robô biológico que eu estou operando, mas eu não sou esse robô. Então, a gente tem que entender quem nós somos realmente, como é esse sistema energético que faz com que esse robô consiga interagir, consiga se movimentar. Se a radiestesia vai trabalhar equilíbrio energético, a gente tem que entender como que essa energia funciona e como é que a gente gera equilíbrio e desequilíbrio nesses sistemas. Então, tudo isso a gente vai obter as bases, né, a estrutura, estudando a espiritualidade. E é porque existe também muito mais do que os nossos olhos podem ver, né? Então, a radiestesia vai brilhar trabalhando com o intangível, né? O grande diferencial da radiestesia é conseguir modificar coisas que as pessoas não veem e à distância, né? Sem precisar de interação. Mas para a gente trabalhar o intangível, a gente precisa entender o que que é esse intangível, né? Para a gente conseguir ter mais confiança no que está acontecendo. Então, é por isso que eu foco tanto na questão de estudar a espiritualidade. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. A Irineide ainda está fazendo o curso da Mari. É só o curso que vai agregar muito também. A ideia desse curso é justamente agregar essa base filosófica de espiritualidade e a base de entendimento dos sistemas energéticos. Então, a gente vai ter muita força nessa parte aqui. Bora lá. Antes da gente começar a falar sobre físico, a gente vai começar a entender um conceito importantíssimo, que é o centro de toda a discussão. O que que é a espiritualidade? A gente tem, ao longo da nossa vida, alguma ideia sobre o que que é o espírito, sobre o que que é uma alma. A gente tem ideia sobre os fantasmas, as entidades espirituais que estejam por aí. Tudo isso vem de uma bagagem que a gente traz, e muitas vezes essa bagagem tem origem numa visão distorcida, gerada por preconceitos, por dogmas religiosos transmitidos a muitas e muitas gerações. Então, a gente tem, nesse nosso país gigante, uma influência muito grande de uma entidade religiosa predominante. Essa entidade religiosa predominante tentou controlar por muito tempo o seu rebanho através do medo. E como é que a gente faz isso? Demoniza tudo que está fora daquela religião. Então, se algo vai contra os meus preceitos, os meus ensinamentos, aquilo ali é ruim. Você tem que se manter distante. E aí a gente começa a criar esses conceitos de que tudo que está fora daquela estrutura religiosa é do diabo. E o diabo é uma construção. Então a gente vai entendendo aí, principalmente lá no módulo 2 a gente vai entender muito que o diabo é uma pura ilusão. Ele nunca existiu, né? Então, a ideia aqui é a gente começar a enxergar aquela parte que a gente nunca quis olhar, porque na cultura regional, principalmente aqui no Brasil, são coisas ruins, são coisas do diabo, tá bom? Então, a gente vai olhar para a energia fora da matéria, a gente vai olhar para tudo que está em volta, a gente vai entender níveis energéticos, a gente vai entender um pouquinho sobre o conceito de bem e mal, perdendo um pouco desse foco religioso, entender realmente o que que é bem e mal na essência espiritual. Então, a espiritualidade, na verdade, ela é o estudo da interação das forças e das energias fora da fisicalidade. E a gente vai começar a analisar tudo que está fora da fisicalidade, a gente vai se deparar com um ponto muito importante, que é o ponto central para a gente começar a se aprofundar no nosso estudo,
que é o fato de que nós somos espíritos, né? Somos seres espirituais e estamos vivendo numa realidade física. Esse conceito de que nós somos seres espirituais está ali camufladinho dentro da maioria das religiões, né? Quando diz que quando a gente morre, a alma vai para o céu. Se a alma vai para o céu, significa que esse pedacinho de carne que está aqui não é a minha essência, não é o que eu sou. Porque o que vai subir para o céu é a alma, não sou eu, não é essa carninha aqui, né? Então, ali dentro da religião, eles já trazem umas pinceladinhas de verdade, mas que estão bem camufladas para não ficar muito evidente. Então, a alma, que eles dizem, né, é a nossa essência espiritual, é quem nós realmente somos, é quem está operando o robô biológico. Tá bom? A nossa essência, a nossa origem não é física. A gente está aqui só para buscar uma experiência. O objetivo é sempre evoluir. Então a gente vem encarnar aqui, passar pelas experiências para aprender. E aí a gente vai gradualmente evoluindo. Então, para a gente entender mais um pouquinho dos conceitos, para conseguir entender por que que a gente está buscando evoluir, a gente vai dar uma olhadinha num resumo da estrutura da nossa consciência. E aí a gente vai embasando esses conceitos. Eu vou abrir aqui o próximo slide. Tem bastante coisa para a gente falar, e aí vou querer conversar um pouquinho com vocês. A gente entra num tema um pouquinho confuso, que é a estrutura monádica. O que é a tal da mônada? Quando a gente começa a estudar a parte da espiritualidade, a gente começa a se deparar com esse termo, e nem sempre ele é explicado. Então, explicando, a gente sabe que tudo foi criado por alguém, né? A gente sempre fala o Deus criador, a fonte criadora, simplesmente Deus. Alguém criou tudo. Pelos estudos espiritualistas, principalmente nessa visão mais universalista da espiritualidade livre, a gente traz o conceito embasado em informações vindas aí de seres de diversas esferas, que uma fonte criadora está sempre criando com o objetivo de expandir. E a primeira estrutura de consciência criada é a mônada. Na verdade, tem a supramônada, mas a gente vai ficar só com a mônada. Então, a mônada é criada. A mônada é uma consciência enorme. É uma consciência de um nível muito, muito, muito elevado. Uma estrutura energética muito grande, muito maior do que uma estrela. Então, essa consciência gigantesca, ela é criada com o objetivo de se expandir, de adquirir experiências e se expandir. Como ela é muito grande, para ela conseguir desenvolver essas experiências num nível mais detalhado, ela se divide. Aí ela se divide no conceito de superalma ou espírito, né? Eu chamo de espírito, nesse gráfico aqui ele chama de superalma. Então a mônada vai se dividir em pedacinhos que são os espíritos. Esse espírito é uma parte daquela mônada. Ele é ainda a mesma consciência, mas ela se dividiu para fazer experiências em um nível um pouco mais reduzido, né? Poder entrar nos níveis de densidade um pouco mais baixos. E aí esse espírito vai experimentando o que ele consegue experimentar, até que ele sente a necessidade de baixar um pouquinho mais o nível, entrar num corpo mais reduzido. E aí ele se divide de novo, gerando as almas. Então, nesse nível, começa a entrar a nossa estrutura. Então, nós somos alma, nós somos bolinhas verdes. Tá? Então, na verdade, a gente ainda vai fractalizar um pouquinho mais, mas por enquanto vamos ficar com o conceito da bolinha verde. Então, nós somos a bolinha verde. Todas as bolinhas verdes que estão aí
em volta de uma bolinha roxa, são partes da mesma consciência daquele espírito. Mas todas as bolinhas roxas são partes da mesma consciência daquela mônada, da bolona amarela. Então, cada bolinha verde também é a bolinha amarela, um pouquinho reduzida. Deu para entender? Ficou muito confuso. Vamos conversar, vamos abrir o microfone, vamos falar um pouquinho. Quero ouvir vocês. Como é que fica aí ouvindo essa historinha? Qual a percepção de vocês? Dá uma olhadinha como é que está aqui o tempo. Alguém quer fazer algum comentário? Ficou difícil de entender? Tá tranquilo? Laura disse está ótimo. Então, tá ótimo. Então, nós estamos aqui nesse nível da bolinha verde. A alma que está ali, a gente vai, no módulo 2 aprofundar mais essa questão. Mas a alma que está ali não é exatamente quem nós realmente somos atualmente. Por quê? Porque aquela alma que está ali, ela resolveu fazer experiências em diversas linhas do tempo diferentes. Então, ela se fractalizou. Ela se dividiu para experimentar várias linhas do tempo. Então, na realidade, nós somos um fractal da alma que faz parte do espírito, que faz parte da mônada. Mas, trazendo para o conceito que somos alma, já está ótimo. Já dá para entender bem toda a estrutura. Jesus é uma consciência de um nível muito, 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 muito alto. Ele seria uma supramônada, provavelmente. Mas ele não entra aqui nesse diagrama, ele está acima. É uma consciência muito, 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 muito grande. Existem consciências que são uma estrutura maior, que estão um pouquinho fora desse nosso diagrama. Aqui é uma estrutura um pouco mais compacta. Jesus é uma consciência realmente gigante. Jesus, Arcanjo Miguel, Metatron, são consciências de um tamanho muito fora desse padrão que está aqui. Talvez a gente converse sobre eles lá no módulo 2. Ainda não sei se a gente vai entrar nesse detalhe. Mas se vocês conseguirem entender a parte da estrutura monádica, já está excelente para a gente poder seguir. Então, resuminho de espírito, alma e fractal. A mônada é uma consciência individualizada a partir da fonte criadora. Chega um nível em que tudo é um, tudo é a fonte. Não existe individualização. Aí a fonte criadora cria uma consciência individualizada que passa a ter um conceito de individualidade, de consciência separada, para criar. Essa é a mônada. Ela se divide nos espíritos que são partes daquela consciência monádica. O espírito tem consciência de que ele é parte da mônada e está experimentando. Aí o espírito se divide e gera as almas, e as almas, para experimentar as diversas linhas do tempo, vão se fractalizar também em fractais de alma, que aí entra a nossa experiência aqui nesse tempo presente. E as nossas encarnações anteriores são outros fractais dessa mesma alma. Tá? Trouxe aí o conceito de encarnação, que estava faltando para encaixar para quem tem aí uma base de espiritismo. Então, na encarnação não é exatamente que a gente vive uma vida, morre, fica esperando para viver uma outra. Lá no módulo 2 a gente vai entender mais a estrutura de linhas do tempo. Até teve uma live recente lá no canal sobre linhas do tempo, a gente já trouxe esse conceito. Né? Tudo acontece ao mesmo tempo, então a gente se fractaliza para viver experiências em outras linhas do tempo, e aí está tudo acontecendo. São fractais da mesma alma. Tá bom? Essa parte acho que é a parte mais complicada que a gente tem para falar na nossa primeira aula. Tá tranquilo para vocês? Daqui para frente fica tudo tranquilo. Certinho? Oi, diga, Fran.
eu posso dizer então que enquanto eu estou experienciando, né, a minha alma está experienciando uma vida aqui na Terra, as minhas outras mônadas podem estar em outras dimensões? Outras mônadas, não, que você vem de uma mônada só, mas os outros espíritos, até outras almas do mesmo espírito podem estar vivendo outros orbes. Tá, a É gente vem possível, de uma mônada só, que é a mônada superior, certo? a gente, não necessariamente todos nós temos a mesma mônada em comum, mas alguns até têm, mas cada um tem a sua mônada, né, a sua estrutura consciencial. E aí ela se Tá. divide em Aquelas espíritos. bolinhas verdes que você mostrou seriam as mônadas? As bolinhas verdes são as almas, As almas. as Tá, eu almas. tô confundindo. Tá, A mônada é a verdade. amarelona. Isso, as bolinhas verdes são as almas. Isso. É, nós temos as 144 almas, é isso? Esse número é teórico e controverso. Eu diria Hum, até 144. até 144. É. Então nem Uma todo mundo tem as mônada 144? se divide Hum, teoricamente em até 12. Hoje em dia já muita gente fala que nem existe limite, mas hum, teoricamente em até 12 espíritos que se dividem em até 12 almas, e aí teoricamente daria o 144. certo. Então cada mônada se dividiria, teoricamente, em 12 almas. E 144 almas. 12 144 espíritos, almas. isso. Tá. É daí que vem, então, as almas gêmeas, né? Alma gêmea são as almas do mesmo espírito. Do mesmo espírito. Uhum. Aí pode ser qualquer pessoa, nem sempre aquele lance lá de o homem encontrou a mulher, a alma gêmea, nada a ver. Pode É, ser, mas você pode pode ter outra ser. alma gêmea sem ser do sexo oposto. Um Existe amigo. aqui um conceito que eu não trouxe porque complica um pouquinho, que é o complemento divino. Cada alma É, dessa tem um par, é masculino e feminino. Aí é o é, complemento divino. Então, cada alma gera um complemento divino. Então, você tem uma porção da alma masculina, uma porção da alma feminina. Esse é o seu complemento. É o par sim, perfeito, é o que te torna inteira, né? Só que por condições energéticas existe meio que um combinado que em cada encarnação o complemento divino fica encarnado e o outro fica no astral dando apoio. Então, dificilmente, quase impossível, vai ter encarnado na Terra o seu complemento divino. Pode acontecer, entendi, mas é bem difícil. entendi, Alma entendi, gêmea, entendi. complemento divino são. Alma gêmea como divino, Não, alma gêmea são as almas do mesmo espírito, né? São as bolinhas mesmo verdes. espírito. Isso. Todas aquelas Entendi. bolinhas Não, verdes é que são eu já almas tinha gêmeas. ouvido esse conceito, eu queria só confrontar com o que eu tinha Uhum. em mente, mas está correto. Eu só confundi a mônada com as almas. É. Alma gêmea a Valeu. gente tem um monte. Então, alma gêmea Sim, são pessoas que a gente vai ter uma afinidade instantânea. São pessoas que, assim, se for do mesmo gênero, vai ter uma amizade muito profunda, se entende. Se for de gênero oposto, em geral, dá um relacionamento bem equilibrado, porque tem muita afinidade energética. Mas aquela coisa que as pessoas falam de a minha alma gêmea, que é uma só, é o complemento divino, e esse dificilmente vai estar aqui. entendi, entendi. E existe também aquele conceito de que nem sempre a sua alma gêmea vai ser, entre aspas, legalzinha com você. Às vezes ela veio para te ensinar algo. A maioria das pessoas está aí para te ensinar algo, né? Todo mundo, na verdade, Sim, está aí para ensinar alguma coisa para o outro. A gente está aqui só para aprender. sim, sim, Então, é bem real que as pessoas estão aí para ensinar. Mesmo sendo entendi. a alma Sim. gêmea, às vezes está aí para Ou ensinar. não. Entendi. Valeu, Uhum. obrigada. Nada. A Eline perguntou de onde vem esse conceito. Esse conceito vem de uma série de estudos, né? A gente vai buscando aí as referências bibliográficas. Muitas pessoas foram trazendo ao longo do tempo. Helena Blavatsky trouxe algumas coisas, tem outras coisas que vieram canalizadas por outras pessoas, e aí foi sendo feito um agrupamento dessas informações, e aí a gente vai trazendo aí adiante, né? Mas são conceitos trazidos pela espiritualidade.
né? São pessoas que vão canalizando isso, um canaliza um pedaço de um lado, outro canaliza um pedaço do outro, as informações vão sendo cruzadas, o que faz sentido vai sendo unido, vai tendo confirmações e assim vai evoluindo. Aqui são muitos e muitos anos de estudos de diversas pessoas que vão se cruzando para formar essas informações, para tornar esses conceitos. Esses conceitos são muito disseminados dentro das escolas iniciáticas, das sociedades secretas, né, da Rosa Cruz, maçonaria, essas escolas costumam trazer bastante desses conceitos, ficam mais presos nesses círculos esotéricos de estudos, mas aos poucos estão saindo aí para todo mundo. Bom, vencemos a barreira, então, da mônada espiritual e fractal. Aí a gente chega num conceito para a gente entender a mônada. Então, a mônada, eu falei para vocês que ela é uma consciência de um nível muito elevado. O que que é um nível muito elevado? A gente precisa entender daí a energia. O que que é energia? Energia é uma palavra que vem do grego, energia, que significa força em ação ou força em movimento. Então, energia está sempre se movimentando. É uma partícula ou uma onda, mas é uma coisa que está sempre ali se movendo. A energia é a base de constituição de absolutamente tudo no universo. A gente tem tipos diferentes de energia, né? A gente existe aí matéria escura, matéria bariônica, tem vários tipos de energia, mas tudo, absolutamente tudo, é energia. O que que diferencia essas energias? A frequência e o nível de densidade. O que que é a frequência e o nível de densidade? A frequência é a velocidade com que essa energia está se movimentando. Quanto mais rápido ela se movimenta, né, quanto maior essa vibração dela, essa frequência, mais sutil ela é. E quanto mais devagar ela vai se movimentando, mais densa ela é. Então, a mônada, ela está num nível de frequência muito alto. As partículas, né, as energias constituintes da mônada se movimentam a uma velocidade absurda. É uma frequência de vibração muito elevada. E as frequências mais lentas vão gerando energias mais densas até o ponto de ficar sólidas, né? A gente consegue tocar essa energia densa que está aqui, que é a nossa matéria física. Tá bom? Por que que a gente diz que tudo é energia, inclusive isso aqui, né? Quem já foi aluno de outros cursos aí, como o da Mari, vai saber que se a gente abrir aí num microscópio para olhar uma célula do nosso corpo, a gente vai conseguir abrir essa célula para todas as suas organelas. Abrir a organela, a gente vai ver lá os átomos que constituem aquela molécula. Abrindo o átomo, a gente vai vendo as subpartículas, né? Elétrons, prótons, nêutrons. E quando a gente abre essas subpartículas, a gente vai ver os quarks. E abrindo esses quarks, a gente vai ver as outras subpartículas que constituem o quark. E uma delas é o tal do bóson de Higgs, que é uma cobrinha que se mexe. O bóson de Higgs é aquela energia que une tudo, e ali a gente vê que tudo é energia. Todas as partículas são constituídas por energia agrupada. E aí essas energias vão, de acordo com o nível de vibração, ficando mais fluidas ou mais enrijecidas, né? Mais sólidas ou mais sutis. Boa pergunta, Marilis. Isso tudo vai estar na apostila? Sim. O curso, no final, vai ter um livro. Tá? No final do curso, a gente vai ter um livro da radiestesia unificada. A cada semana de aula, ia ser a cada aula, porque a gente ia ter uma aula de 4 horas, mas vão ser 2 aulas de 2 horas por semana. Então, no final da nossa aula de sexta, eu vou subir na plataforma o primeiro capítulo do livro, que é o capítulo referente a essa aula. E aí vai trazer tudo isso mais explicadinho, mais detalhado, com mais informações lá. Aqui eu estou trazendo de uma forma um pouquinho mais
superficial, mas vai estar um pouquinho mais detalhado lá no livro. Pelo menos a ideia é que esteja mais detalhado no texto. Uma coisa muito importante a gente saber é que no mesmo espaço físico, então aqui onde eu estou, existem frequências sobrepostas. Ao mesmo tempo que o meu corpo está aqui, está passando por mim onda de rádio. Estão passando por mim as frequências da luz que está aqui acesa no meu quarto. Todas essas frequências estão ocupando o mesmo espaço que o meu corpo. Como elas estão em frequências diferentes, elas não colidem, elas não geram interferência uma na outra. Elas coexistem. Então, diversas frequências de ondas de rádio passam o tempo todo onde a gente está. Qual é a única forma de a gente perceber a onda de rádio? Se eu tiver um aparelho capaz de sintonizar aquela frequência para passar aquela onda de rádio para um efeito sonoro que eu consiga distinguir. Então, se eu tiver um rádio ali sintonizar na frequência, eu vou captar aquela onda de rádio. Mas tem outras passando. Como eu não estou sintonizando a frequência das outras, elas vão passar e eu não vou ouvir. Tá? Então, a gente só consegue perceber as frequências que a gente está adaptado para sintonizar. O nosso aparelho natural de percepção, os nossos 5 sentidos físicos, eles estão adaptados para sentir uma faixa de frequência, que é a faixa de frequência que a gente está, né, que a gente chama aqui de 3D. Um outro conceito muito importante é que as energias só interagem entre si em faixas de frequência iguais ou muito próximas. Então, eu estou aqui na faixa da 3D. Se tiver um ser aqui do meu lado na faixa de 4D, que é uma outra faixa de frequência, eu não consigo enxergar ele. Os meus equipamentos sensoriais não são adaptados para perceber essa faixa de frequência. Mas consciências em um nível de frequência mais alto conseguem ver, perceber as consciências de um nível mais baixo. Então, se tiver uma entidade aqui da 4ª dimensão, ela me vê, porque ela está num nível de frequência mais elevado. Ela consegue ver que eu estou aqui, mas não consegue interagir, porque eu não consigo perceber a presença dela e ela não tem mecanismos que possam entrar no meu sistema sensorial para conseguir interagir. Ficou claro essa parte? Que bom, Grazi, que hoje ficou mais bem explicado esses conceitos. Ainda bem que a gente já está conseguindo quebrar alguns pedacinhos de informação aí mais difíceis. Isso é muito importante. O objetivo é sempre ser bem explicadinho para não deixar dúvidas. Legal? Entenderam a parte de energias? Vamos avançando um pouquinho, então, para a gente conseguir facilitar um pouquinho mais a interpretação dessas diferentes frequências, foi criada uma convenção de chamar de dimensões essas faixas de frequência. Então, a gente tem aí um mundo físico, material, aqui que a gente está vivendo, convencionou se chamar de 3ª dimensão. Se a gente for ver outros autores aí, por exemplo, Rodrigo Romo diz que não existe 3ª dimensão, é 4ª dimensão. Mas, enfim, o consenso, né, o que está mais difundido é que a gente vive na 3ª dimensão. Um nível de dimensão um pouquinho mais sutil, mas ainda bem denso, é a 4ª dimensão. O que é a 4ª dimensão? Para quem tem base espírita, teve algum contato aí com o espiritismo, é o umbral. Tá? O umbral é o lugar para onde os espíritos vão quando desencarnam, é a 4ª dimensão, ou aqui em volta do 3º. Onde fica o umbral? Exatamente onde a gente está. A gente está no mesmo lugar que os espíritos desencarnados, só que em faixas de frequência diferentes. Então, o umbral está aqui na crosta terrestre, no mesmo lugar que a gente, só vibrando na 4ª dimensão. Então, a gente não tem a percepção da presença deles aqui. Não existe interação. E tem alguns espíritos em 4ª dimensão que estão num estado
tão focado em si que não conseguem perceber a terceira dimensão, eles só enxergam a quarta. Alguns só enxergam a si mesmo. Então, a gente tem aí essa variação de frequências. As energias vão ficando cada vez mais sutis conforme vai subindo. Então, a gente tem aqui na Terra a quinta dimensão, que são as grandes cidades espirituais. Quem assistiu ou leu o livro do Nosso Lar, tem um trecho lá que ele vai receber a visita da mãe dele, né? Vão receber uma visita de uma pessoa de um nível mais elevado. Ela precisa de toda uma preparação para descer para o nível onde está. Por quê? Porque ele está na quarta dimensão. E essa pessoa que vem está vindo da quinta. Ela está numa cidade espiritual de um nível mais elevado e ela precisa densificar um pouco, precisa passar por uma preparação para conseguir entrar na quarta dimensão e ser percebida por quem está ali. Então, a gente tem essa variação aqui dentro da Terra, a gente tem estrutura na terceira dimensão, onde a gente está, na quarta, onde está o umbral, aí tem diversos níveis de umbral, né, variações, graduações de frequência dentro do umbral, e tem as cidades espirituais na quinta dimensão. Na sexta, são espíritos de nível elevadíssimo, a colônia, a parte de diretrizes planetárias, nós são seres que organizam toda a estrutura do planeta. A gente vai entrar em detalhe disso em algum slide aqui. Aqui. Então, a gente tem aqui uma visão da Terra, né? A Terra está sempre envolta em muita energia, porque ela tem a magnetosfera, tem toda essa energia aí de proteção, né? Essa camada de proteção da Terra, que é a aura do planeta, né? Está sempre girando aí em volta. E aí, dentro dessa estrutura, a gente tem a primeira, segunda e terceira dimensão, que é a parte física, né? Minerais, vegetais, animais, tudo que está aqui, tudo que a gente interage. A quarta dimensão, que são os umbrais. A quinta dimensão, que são as cidades astrais de um nível mais elevado, são espíritos mais elevados. E a sexta, que são diretrizes planetárias, aí a gente realmente de um nível evolutivo bem maior. Mas isso aqui é só para conhecimento, a gente não tem necessidade de entrar nesses detalhes para os atendimentos, tá? Aí, agora que a gente entendeu as dimensões, a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas energéticos, né? A Terra possui um sistema energético. A gente viu lá aquele monte de energia girando em volta da Terra, é parte do sistema energético da Terra. Aquilo ali é a aura da Terra. Os animais, vegetais, minerais e o planeta como um todo possuem sistemas energéticos individuais e que interagem uns com os outros. O sistema energético da Terra é extremamente complexo, porque a Terra ela tem uma consciência própria, Mãe Gaia. Essa consciência possui o seu sistema energético, mas o planeta também abriga muitas consciências e essas consciências juntas formam também um campo energético que interage com o da própria Mãe Gaia. Então é um sistema muito complexo. Aí quem for querer trabalhar com a parte de geobiologia, de georradiestesia, né, vai ter que entender um pouquinho mais dessa parte do sistema energético da Terra, mas não é o nosso foco principal. Na base do nosso sistema energético da Terra aqui estão os minerais e as consciências cristalinas. Então aqui vem uma parte muito importante que a maioria das pessoas desconhece. Mineral e cristal são consciências. Tá? Toda pedra é uma parte de uma consciência. Os minerais, eles estão num estágio embrionário de evolução da consciência. Então, eles estão ali só interagindo, recebendo e emanando energia, mas eles não têm consciência do seu estado. Eles só estão, mas eles são consciências, iniciando a caminhada, mas são. Todos os minerais, em teoria, né, como eles estão num estado muito embrionário de evolução da consciência, a gente não consegue conversar diretamente com eles. Tem algumas pessoas até que conseguem obter informação, mas eu nunca tive. Eles, em teoria, formam uma grande consciência dos minerais da Terra. Eles se conversam, eles se comunicam. E os cristais também
mas os cristais, eles são consciências um pouquinho mais evoluídas do que os minerais mais simples. Então, os cristais de quartzo, né, aqueles cristais que a gente trabalha nas terapias energéticas, aqueles cristais que possuem propriedades energéticas mais específicas, eles são cristais com uma consciência um pouquinho mais diferenciada, né? Um pouquinho mais desenvolvida do que os minerais mais básicos, tá bom? A gente vai falar um pouquinho no livro sobre isso, mas, assim, é importante a gente saber que cristal, principalmente, tem uma consciência, a gente consegue interagir com essa consciência. Por isso que a gente pode programar cristal. Ele tem uma consciência, a gente interage com a consciência. No segundo nível, a gente vai ter os vegetais. Vegetais, eles já têm um pouquinho mais de desenvolvimento do que o mineral, mas eles não têm ainda uma consciência, né? Algumas pessoas chamam de senciência. Eles sabem que eles existem, mas eles não têm ainda uma capacidade de processamento dessas informações. Eles não são conscientes, eles simplesmente sabem que existem. Eles têm percepção da sua vida, tá? Então, todos os vegetais sabem que vivem. E eles têm uma capacidade de comunicação, tá? Todo vegetal consegue se comunicar com toda a rede de vegetais em volta através das raízes, e eles utilizam principalmente os fungos dentro da terra para ir espalhando as informações entre outros vegetais. Então, se você for analisar grandes áreas de vegetação, elas têm uns padrões de comportamento, elas têm uma certa interação e elas reagem mais ou menos da mesma forma aos estímulos do que está acontecendo em volta, porque elas têm uma comunicação. A Paula pedindo o exemplo de um mineral. E minerais, assim, as pedras em geral são minerais, né? Todo tipo de pedra é um mineral. Então, conheço pessoas, por exemplo, que já tiveram contato com um fractal seu que foi pedra. Tem lembrança de ter sido a pedra, né? A consciência dentro da pedra. O que que é uma consciência dentro da pedra? É muita reflexão, é muito sentir, né? A pedra, o mineral, ele está ali desenvolvendo a capacidade de sentir, vai percebendo o que vem de fora e o que consegue emanar e vai trabalhando essas movimentações. É um estágio bem inicial para começar a entender como funcionam as interações. Então, existe aí todos os minerais, todo tipo de pedra, areia, todos os minerais têm aí fragmentos de consciência em estágio inicial de desenvolvimento. E aí os cristais, né, principalmente aqueles mais pro lado do quartzo, o diamante, rubi, esmeralda, esses que têm poder energético mais elevado, são consciências um pouquinho mais desenvolvidas. Tá? Em todos esses níveis, aí a gente vai ter variações na graduação de desenvolvimento dessas consciências. Gratidão, Laura. Vai ficar gravado depois, eu vou colocar lá no YouTube para quem não está inscrito, e para quem está inscrito vai ficar na plataforma. Então, passando aí, os vegetais conversam, né? E eles têm a consciência de que eles precisam trabalhar a sustentação e purificação da biosfera. Então, os vegetais, eles trabalham realmente pela limpeza do ar, pela manutenção da área de suporte à vida, né? Então, eles têm essa função e eles se dedicam a isso. Aí, já entrando no terceiro nível de consciência, a gente tem os animais de todos os tipos, desde os insetinhos até o ser humano, estão aí nesse nível, e aí tem as várias graduações de evolução de consciência, mas todos os animais já possuem uma consciência muito mais formada, né? Tem consciência de individualidade, já tem aí alguns instintos, pelo menos, se não tem a capacidade de raciocínio mais apurada, tem os instintos básicos, consegue reagir. Então, a gente tem em todos os animais uma consciência um pouco mais evoluída. E o nosso objetivo aqui é principalmente estudar a nossa parte, né, o nosso sistema energético, o ser humano.
Então, a gente vai olhar um pouquinho agora para o sistema energético humano. E tá aí, o sistema energético humano. A gente tem diversos livros, diversos materiais falando sobre o sistema energético humano. A gente tem, no mínimo, 7 corpos. A gente vai trabalhar dentro do curso com foco nos 7. Por quê? Porque são os mais difundidos. É o que você vai encontrar na maior parte da bibliografia que está disponível. Tem materiais que falam em 32, 33, 44 ou até 144 corpos. Mas aí a gente está falando em níveis muito acima. Tá? Aqui a gente vai ver os 7 são os que estão dentro da estrutura energética do planeta Terra. É o que a gente precisa estudar. Acima do Atma já está fora do planeta Terra. Já não está dentro do gradiente que o planeta suporta. Então já está num nível muito para lá. A gente não vai entrar nesse nível de consciência. Então, primeiro nível, físico, está aqui, corpinho que a gente ama. O corpo físico é o que nos permite experimentar, que é o objetivo de estarmos aqui. Então, é uma ferramenta fundamental, essencial. A gente precisa cuidar muito bem dela, porque dá um trabalho para gerar essa ferramenta. E ele está aqui com toda a estrutura que a gente precisa. Pontos importantes do corpo físico. Além de tudo que a gente já tem aqui, ele tem 7 principais glândulas que vão se conectar com os 7 principais chakras. Mais para frente, na próxima aula, a gente vai falar sobre chakras. Mas é muito importante saber que no corpo físico a gente tem 7 glândulas que são as portas de conexão com os 7 principais chakras. Tem diversos outros chakras, mas os principais são 7. Um pouquinho mais sutil do que o corpo físico é o etérico, ou duplo etéreo. É uma cópia exata do físico, idêntico. Só que está num nível um pouquinho mais sutil, está lá na 4ª dimensão. Ele tem órgãos, ele tem glândulas, tem o que seria o equivalente ao sangue correndo. É uma cópia exata, só mais sutil. E é dentro desse corpo etérico que ficam os chakras, os 7 principais e alguns outros chakras secundários. Ele está ali para fazer uma ponte entre o corpo físico e o corpo astral ou emocional. Alguns livros aí vão dizer que o corpo astral é um, corpo emocional é outro. Outros vão dizer que existe só um corpo, que é o astral ou o emocional. Tanto faz. O importante é a gente saber que existe um corpo, que é onde está a nossa parte do sentir, das emoções, né? Todo o processamento, o armazenamento de memórias, de sentimento, de emoção, vai estar ali naquele corpo emocional. Quando a gente faz uma análise de algo que está causando um impacto no campo emocional, é o corpo emocional que está sendo atingido. O corpo emocional se conecta diretamente com o duplo etérico e, através dele, com o corpo físico. Acima do corpo astral, a gente vai ter o corpo mental inferior. O corpo mental inferior é onde está o nosso raciocínio lógico, o nosso campo mental mais prático, aquele que a gente acessa rotineiramente. Então, ali está a capacidade mais analítica, né? A capacidade de um cérebro mais próximo aqui das nossas experiências. O campo mental inferior é o último nível do que a gente chama de sistema energético mais baixo, né? O primário. É o que está mais próximo do campo físico. A partir do mental superior, a gente entra nos corpos superiores, né? Essa camada é extremamente sutil, não tem forma, são simplesmente porções da consciência, energia pura. E no mental superior, a gente já não está mais preso aos limites da encarnação. Então, a gente tem ali energias, a gente tem força de outras linhas do tempo também integradas. Vocês querem fazer uma pausinha para tomar uma água e depois a gente continua aqui?
que a gente vai terminar essa parte aqui dos corpos sutis e aí a gente vai para uma meditação. Querem continuar até a meditação direto ou querem fazer uma pausinha? Minha garganta está pedindo uma água. Como é que tá para vocês? Bora lá. Se pode continuar, vamos continuar. Falta pouco. Então, o mental superior, ele não está preso a essa encarnação aqui. Ele não está preso a essa linha do tempo. Ele é compartilhado pelos fractais. Então, ali a gente tem informações sobre diversas experiências, e, inclusive é ali que fica o nosso planejamento kármico. O plano kármico está gravado aqui, o que foi combinado. Então, é o mental superior que sabe o que a gente veio fazer, qual é o nosso propósito, quais os objetivos, quais as metas, e tem acesso aí a memórias mais relevantes. O corpo búdico, ele já é um nível muito mais elevado, já é uma consciência mais próxima da integração com o todo. Então ele já tem ali a essência de amor puro, né? O amor incondicional vem ali do búdico, aquela percepção de que nós somos parte de algo grande, a integração com toda a espiritualidade. É onde a gente tem mais contato com os nossos mentores, os nossos guias, então um ponto-chave de concentração dessa comunicação ali. Então, é bem importante esse campo do búdico. Como é que a gente recebe as intuições quando alguma entidade que se conecta ao búdico vai mandar para a gente? Vem do búdico para o mental superior, passa pelo mental inferior, pelo astral, pelo etérico e chega no nosso cérebro físico como um impulso energético, que é aquela vozinha que a gente ouve ali na cabeça. Às vezes pode vir pelo mental superior, às vezes pelo búdico, normalmente pelo búdico. E acima do búdico, o Atma. O Atma é um nível mais elevado da nossa estrutura energética, é a nossa conexão direta com o Eu Sou, né? A nossa conexão direta com o espírito de onde nós viemos. Ali a gente consegue se integrar e se comunicar com outros fractais, mas a gente dificilmente chega a esse nível de consciência, né? Qual é o caminho para a gente experimentar todos esses corpos? Meditação. Os yogis lá, né, na Índia, que passam dias inteiros meditando, eles meditam com o objetivo de chegar no corpo búdico, ou no Atma, né, de atingir esse estágio aí de integração. Então, eles vão meditando para subindo a frequência, subindo, para conseguir navegar por esses corpos sutis até chegar lá em cima. Então, esse é o caminho. A gente vai meditando para chegar lá. Aqui tem um resuminho, né? O corpo físico mais denso, o duplo etéreo, a nossa cópia exata, onde estão os chakras. Astral ou emocional é o centro das emoções. O mental inferior é a mente racional, memória de eventos-chave. Corpo mental superior é o plano encarnatório, as informações de histórico encarnacional, sabedoria ancestral. Corpo búdico, conexão com as egrégoras superiores, sabedoria, amor incondicional. O corpo átmico, também é chamado de corpo divino, e é o nosso nível mais elevado, conecta diretamente com o Eu Sou, que é a nossa consciência não individualizada. Tá bom? Deu para entender até aqui? A gente vai chegando agora na nossa prática. Antes da gente fazer a prática, alguém tem alguma dúvida sobre essa questão das estruturas energéticas? A gente já chegou aqui a 1h15 de aula. Tá bom? Vai dar tempo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar algo? O conteúdo é bem extenso, mas acho que está bem detalhadinho, né? Bem pausado, acho que deu para entender bem. A prática proposta é a gente fazer uma conexão com os nossos corpos sutis.
Então, a gente já foi aqui na teoria explicando que eles existem, o que é essa energia, né? E aí a proposta agora é a gente fazer uma meditação, a gente vai entrar em hiperconsciência e se conectar, começar a sentir essa variação de energia, a gente ir sentindo até o nível que a gente conseguir chegar. Dificilmente a gente vai conseguir passar do mental superior, mas é bem provável que a gente consiga chegar pelo menos no mental superior, tá bom? Aí a gente vai gradualmente subindo e ver até onde a gente consegue chegar. Bora lá? Para a gente fazer essa prática, como a gente vai entrar em hiperconsciência, aconselho quem quiser deitar é melhor, porque deitado você está mais apoiado, não tem risco de queda. Se quiser fazer sentado, tranquilo, mas esteja bem apoiado, bem confortável, para não ter risco de cair, porque a gente vai fazer uma meditação bem forte e pode dar um pouquinho de tontura, pode dar aí algum desequilíbrio. Então, para garantir, eu aconselho a deitar. Se não for possível, sentado está tranquilo, tá bom? Se quiserem providenciar um copinho com água, depois de fazer a nossa subida, a gente vai dar uma passadinha pelo ambulatório e eu vou pedir para eles prepararem um remédio energético para vocês. Então é interessante, quem quiser providenciar uma garrafinha ou um copinho com água, fica à vontade. Quem já está participando de tratamento coletivo, que esse fim de semana já fez remédio energético lá, não precisa, pode continuar usando o que você tem. É só para quem não tem o seu ainda. Tá bom? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês providenciarem a água, para eu poder ir abastecer a minha, e já volto para a gente dar sequência. Então, voltando para a gente fazer a nossa prática. A Clarice está dizendo que tem muitas pessoas que não sabem com detalhes sobre o campo áurico. Tá claro. E tem pessoas que conseguem ter uma visão clara, outras não.
Na próxima aula a gente vai falar bastante sobre o campo áurico, sobre os chakras, a gente vai entrar bem no detalhe. A aula de sexta vai ser bem bacaninha sobre essa parte. Todo mundo pronto para a meditação? Eu vou parar de compartilhar esse slide aqui e vou compartilhar com vocês um áudiozinho para a gente ter uma musiquinha de fundo para relaxar. Deixa eu procurar aqui rapidinho o meu vídeo de meditação. Quem sabe faz ao vivo. Eu não tinha pensado em usar o vídeo para meditar. Esse aqui é bom. Então, é isso, vamos começando o nosso relaxamento. Quem for deitar, pode deitar. Vai fechando os olhos, solta bem a musculatura, deixa o corpo bem leve, bem solto, bem relaxado e se concentra na sua respiração. Vai inspirando bem lenta e profundamente. Segura o ar no peito um pouquinho. Vai observando as sensações e as reações do ar, faça presente. Vai expirando bem devagar, atento à sensação de relaxamento que vai aumentando conforme o ar vai saindo. Observa a sensação do corpo sem o ar por um tempinho. Agora inspira bem devagar, acompanhando a sensação do pulmão inflando. Sentindo com a força da sua intenção, projeta esse ar lá para o cérebro para limpar bem as conexões entre os neurônios, potencializando as suas sinapses, deixar o cérebro bem afinadinho para o trabalho. Vai expirando, jogando para fora tudo aquilo que estava pesando. Inspira mais uma vez, bem profundamente. Vai enfiar para cada uma das células do seu corpo, aproveitando essa explosão de energia do oxigênio para limpar toda aquela energia densa, tudo aquilo que pesa, gera desconforto, e tudo sendo conduzido na pulmão. Vai expulsando esse ar com essas partículas densas do seu pulmão, sentindo o corpo leve, relaxado, levando a sua atenção agora lá para o terceiro olho, para aquele pontinho para a cabeça. Observa como se quisesse olhar para a base do seu nariz. É ali que a gente vai mergulhar para dentro do vazio, sem procurar por nada, só aproveitando essa sensação de leveza, de liberdade, de conteúdo. Vai se conectando com o cérebro. A gente vai adormecendo o cérebro reptiliano, fazendo mais relaxamento com o corpo, expandindo a consciência. O cérebro reptiliano expandindo. Leva a nossa atenção lá, bem no centro do cérebro, uma bolinha meio azulada, branquinha,
pulsando ainda devagar, dá uma atenção para ela, na sua intenção aumenta o brilho, dobra o seu tamanho. Bem no centro da pineal, a gente vai projetar dois filamentos energéticos, como se fossem antenas, que vão subindo, atravessando o topo da cabeça, buscando essa estrela que está lá no centro, que vai trazer muita força, muita luz, muita intuição. Então, essas antenas, a gente pede a permissão, o amparo, a proteção de Deus, os nossos guias e mentores, toda a egrégora do Divino, a energia crística nos acompanha e nos guia durante todo esse trabalho. E trazendo a nossa antena energizada de volta para a pineal, todas as direções. Com a força da intenção, você vai projetar essa luz para frente, como se fosse um farol, iluminando uma escada com 10 degraus. Nós vamos caminhar lentamente na direção dessa escada, iniciar a descida tranquilamente em 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3. Chegamos diante de uma porta muito grande, muito bonita. Vou abrir essa porta e nós vamos chegar junto a um gramado em 3, 2, 1. Se conectando com o gramado, sentindo a textura de grama sobre os pés, sentindo o perfume de flores do ar, temperatura agradável. Deixa a sua energia entrar nessa frequência. Vai caminhando para o lado direito aqui no gramado. Lá na frente, a gente avista um riozinho correndo. Do lado desse rio tem uma árvore dourada, muito bonita. Em volta dela, um jardim de cristais. Postos em forma de círculo ao redor da flor. Tem cristais de todos os tipos. Diamantes, safiras, esmeralda, rubim, granada. Conforme você vai se aproximando, um desses cristais vai te convidar para trabalhar junto com ele, vai brilhar, vai se destacar para você. E vai se aproximando desse cristal. Pode ser um cristal grande para sentar em cima. Pode ser um cristal conecte a esse cristal, mantém as mãos em volta dele, sentado, de olhos fechados, sentindo esse cristal. Vai se concentrando no seu batimento cardíaco, muito tum-tum, percebendo o coração batendo, e vai sentindo as pontas do dedo dentro do coração. Então, vai lentamente ajustando a sua frequência, está exatamente no ritmo do seu coração. E quando ele entra em ressonância com o seu coração, você começa a sentir a energia do cristal se expandindo, avançando pelas suas mãos, pelos braços. E essa energia vai se alojar lá no chakra cardíaco, bem no centro do peito.
essa energia do chakra cardíaco vai se dividir. Uma parte dela começa a descer, passa pelo chakra cervical, dá algumas voltas, expandindo essa força, levando com força, e segue descendo, passa pelo chakra sacro, continua descendo e chega lá no chakra básico, divide os trilhos canais, trazendo estabilidade, trazendo estabilidade, vai se dividir em duas vezes pela perna, e conecta lá embaixo dos pés, com o chakra estrela da terra, mantendo a sua raiz em contato direto com o chão. A outra parte daquela energia do cristal vai subindo no chakra laríngeo, dando algumas voltas para desobstruir, soltando toda essa energia estagnada, tudo que não foi dito, tudo que foi falado. E segue subindo, chegando ao chakra frontal, vai girando, ativando a comunicação da hipófise com a terminal, subindo, chega lá no chakra coronário, vai expandindo a lótus de mil pétalas, você vai sentir ela se abrindo no topo do cabelo, a energia vai girando, e de cada uma das mil pétalas vai saindo um raiozinho lá na estrela da alma, portal de comunicação, no campo emocional. Pede o auxílio desse cristal agora para impulsionar a sua energia, para que você consiga entrar em contato com o seu emocional, sentir a vibração das suas emoções puras e restritas, entrar em contato com o seu verdadeiro sentir, sem o julgamento do cérebro. Cardíaco, onde o plexo solar trabalham muito nessa conexão, o sacro se aquece, o corpo emocional. Vamos pedir que estamos na mais de chegar um pouco para o campo do mental íntimo, aquela energia mental, aquela energia mais lógica, energia mais racional, sente o tipo de energia que tem. Aqui já começa a lançar mais os chakras superiores, para o frontal, para o ar, vibram mais, uma sensação diferente no momento, parte da expansão do chakra frontal, as mãos no coração,
E mais um impulso de energia, porque a gente precisa chegar a ter contato com o campo grande, com um pouquinho da nossa caixa, um amor incondicional, a sensação de estar integrado ao todo e ao todo. Ao superior, a parte energética muito grande. Para voltar ao encontro, de voltar para o duplo térmico daqui. E sentindo a energia do cristal se recolher de volta para dentro do chakra cardíaco, simultaneamente descendo lá na estrela da alma, subindo da estrela do tempo, cristalina que me ajudou a chegar até aqui. Esse trabalho. Vamos colocando o cristal de volta no chão. Aproveitar esse riachinho aí do lado para molhar as pernas, para sentar um pouquinho. Cabeça entrando um pouquinho mais no lugar, a gente vai caminhar de volta aqui pelo gramado. Chegando até o ponto central, a gente vai vendo uma rampa metálica. E nessa rampa metálica a gente vai subir até uma porta. A porta vai se abrindo. Nós vamos entrando no ambulatório. Tem diversas macas aí. Podemos escolher uma maca para deitar, cada um escolhe a sua. Aqui a gente vai passar por uma limpeza energética, por um tratamento. Ao deitar na maca, pode intencionar se tiver alguma questão que você quer que seja trabalhada, alguma dor física, algum desconforto, alguma questão que precisa de intenciona, peça o que precisa e dê a permissão para a equipe fazer o trabalho, repetindo, eu peço e permito 3 vezes. Eles só trabalham com permissão. Vocês podem sentir alguma vibração, uma variação de temperatura, é normal. Está sendo feito um escaneamento do corpo para retirar algum chip ou implante que possa estar atrapalhando. Agora eu peço para a equipe preparar a água de quem deixou aí um copo, uma garrafa disponível para que essa água possa ser energizada com aquilo que cada um precisa para se equilibrar ao longo da semana.
A equipe vai fazer uma energização agora, auxiliar, trazer para nossa matéria as energias do que a gente experimentou lá nos corpos superiores. Vamos agradecer pelo trabalho, gratidão pelos envolvidos. O tratamento já vai se encerrando, já podemos descer das macas, retornar ao centro do gramado e com a intenção de aterrar, vai movimentando as mãos, esfregar as mãos é uma boa, aterrando, aterrando, aterrando. Quando for confortável, pode abrir os olhos. Bem-vindos de volta à maravilhosa 3D. Como é que vocês estão? Como é que foi o passeio? Bem? Ah, bem, pô, achei que ia estar ótimo. Tá bom. Alguém quer compartilhar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? A nossa primeira aula está acabando aqui. Diga, Marilis. Eu não ouvi praticamente nada, só depois do negócio do escada ir subindo, era descendo, que tua Vixe. voz voltou. Porque tava tipo uma voz metalizada. Inclusive, eu abri os olhos algumas vezes, Uhum. você estava de olhos fechados, e foi isso, eu não entendi praticamente nada. Porque Ó, picotou, cortou, metalizou, e pelo menos para mim, não sei uhum. se não era para eu ouvir. Mas aconteceu isso. Você vai deixar É, também essa coisa gravada? vai ficar Esqueci. gravado. Já aconteceu isso em um tratamento coletivo. Acho que tem a ver com aquela configuração das abas. Quando usa o compartilhamento da imagem do vídeo lá com som, acontece isso de metalizar, de Não, picotar. a metade, acho que mais da metade. Quer dizer, é o Rafa, mas foi maravilhoso. A gente acha que 2 horas de aula ia ser sacal, né? Como o assunto é muito interessante, passou muito rápido. Passa bastante Mas, coisa. infelizmente, a meditação, para mim, não flui. Quer dizer, eu me entreguei, não Hum. sei se eu fui além, não ia ouvir nada, não sei lá o que que aconteceu, mas foi assim. Mas depois Mas assiste a gratidão. meditação pela gravação, porque aí na gravação fica sempre concentrado na tela principal e aí vai estar com o áudio bom. A gente já teve esse problema em algum tratamento coletivo e aí na gravação ficou certinho. Ah, tá. Eu acabei de ler aí que não foi só para mim, não. Então, achei que É, eu tivesse ido muito além. Foi é. para mais pessoas, picotou mesmo. Picotou, metalizou, ficou muito Uhum. baixo. Estava assim, bem. Mas valeu. Gratidão. E bom, a gente daqui a pouco eu vou já subir o vídeo pro YouTube. Como essa aula é aberta, ela vai ficar disponível no YouTube e também lá na plataforma da Hotmart. Então, quem está inscrito pode assistir lá pela Hotmart a gravação. Para quem não está, pode pegar pelo YouTube. E aí eu vou deixar lá para vocês poderem repetir a parte da meditação. Talvez eu faça um corte só da meditação para colocar lá no YouTube, para facilitar. E aí vocês podem fazer só essa parte aí da meditação com mais qualidade de som. E eu vou parar de usar esse recurso de compartilhar o vídeo aqui, porque já é a segunda vez que dá problema, então vou utilizar outra forma depois. Mas é isso. Eu espero que vocês, fazendo a meditação com um som bom, consigam sentir as energias dos corpos sutis. É muito bom quando a gente chega no mental superior. Eu espero que todo mundo consiga perceber isso. Tá certo? Alguém mais quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida?
Raquel viu até chama Violeta. Bom, a Heloísa estava no tratamento coletivo ontem, a gente já fez essa viagem. A gente foi até o mental superior, né? A gente não tentou chegar até o búdico. Hoje eu fui um pouquinho mais ousado. Tentei ir até o búdico. Gratidão, Grazi. Bom que você gostou da aula. Então eu vou encerrando a nossa gravação por aqui. Aí a gente pode ficar para bater papo, quem quiser.